Mas, Isso. ô Fred, eu não sei se... Eu tava pensando nisso outro dia, eu tava refletindo sobre isso. Entrando um pouco aqui no dilema das redes. Você não acha que tem a relação dessa questão de estar em evidência vem um pouco de encontro com a sociedade que a gente vive hoje, onde você tem que ser relevante? Sim. Porque me dá a impressão de que toda vez que a gente fala sobre chamado, a gente fala... consequentemente, a gente tá falando sobre ser relevante. No sentido de ser conhecido. E relevância não é ser conhecido. Não. Há uma grande diferença entre um e outro, né? Claro. E então, assim, existem pessoas que vão ter um chamado para impactar 3 pessoas que estão ao redor dela. Só que a gente pensa assim, isso foi algo que me pegou esse ano. Eu ficava assim, Deus, o que eu faço para ser mais relevante? Meus posts, meus stories. E aí eu parei esse ano, não sei se vocês perceberam, eu tô postando bem menos. Porque Deus me chamou a atenção a isso, de que não é porque você é conhecido e tem muito seguidor que você vai ser relevante. Não é uma coisa atrelada com a outra. E é uma sociedade que a gente tem. E aí a gente tem aquele livro muito bom que é o Sociedade do Cansaço, já leu ele? Já, Eu tava ouvindo porque eu não consegui ler. Eu achei muito difícil de ler, mas eu vou tentar de novo. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei atrelando esses 2 assuntos, né? De uma sociedade que tá sempre produtividade, relevância, relevância. E a gente tá levando isso pra dentro da igreja dos nossos chamados, né? Que a gente acha que tem que ser relevante e sempre produtivo, né? Exatamente. Tem isso mesmo. O último momento, lembra que eu falei do Guy Debord? Eu tava lembrando disso agora. Foi justamente falando sobre isso, que ele chama de sociedade do espetáculo, né? Onde a imagem ela é mais real que a realidade. E aí, se você não tem essa imagem, você não é ninguém. Se você não tem essa imagem, você não é relevante. E aí você busca essa imagem, mas essa imagem é nada. Ele fala que a verdade hoje é um momento do que é falso. É o que a gente vê hoje. E é justamente isso. E Jesus, ele é totalmente ao contrário, né? Do que a sociedade prega. Né? Você tem que ser sucesso, tem que fazer aparecer, você tem que ter muitos seguidores, blá, blá, blá. E aí, a palavra que você usou, né? Tem que ser relevante. Eu tenho que ser relevante? Tenho. Para quem? Para o Pedro e para o Davi. Meus 2 filhos que estão lá. Se eu for relevante para eles, cara, já tá top demais. Você imagina 2 crianças crescendo, me tendo como um modelo? Não precisa mais, cara. Né? Que às vezes a gente vê essas mães assim, muito... Ou senhoras... eu não faço nada para Jesus, tal, não sou... né? Cara, mas o que ela faz em casa lá? E para ela não é relevante lá quando ela ora pro filho dela e o filho dela fala, mãe, muito obrigado por você estar orando por mim. Cara, não precisa mais nada. Né? É que assim, aos olhos do mundo isso não é nada, mas aos olhos de Deus isso é importante. E aí que tá, isso que é interessante, que muitas vezes, até eu, e a gente esquece disso, a gente vai e começa a ir na vibe do mundo. Aí parece que Jesus, que nem falou pra você, fala assim, cara, não é isso, não importa com isso, não tem problema nenhum se não acontecer isso. Isso não é importante, né? Aí você fala, puxa, é verdade, Jesus. Não tem importância nenhuma. Você sabe que uma vez eu já preguei sobre isso, Fred? Uma vez eu falei assim, nós não fomos chamados para ser crente de banco. E hoje eu já penso diferente de mim mesmo naquela época. Porque e aí, de novo, eu entrava nessa pira de que se o cara tá na igreja só no banco, ele não tá fazendo nada para Deus. E aí, como que é o dia a dia dele? Será que ele não tá fazendo nada para Deus? E se todo mundo estiver fazendo alguma coisa, quem vai sentar e ouvir na igreja? Se ninguém for... Ele pode até não ter um cargo na igreja, exatamente. Mas quem disse que ele não tá servindo lá fora? Sim, sendo relevante para a mãe dele, pro pai dele, pro avô que tá doente, que ele tá indo visitar todo dia. Aí, porque ele não faz nada na igreja, ele não... Mas tem um problema. Que nem se todo mundo estivesse servindo, que nem eu tava falando lá pro pessoal lá do som. Se tiver só um, fica muito pesado, certo? Fica. Agora, por exemplo, se tiver todo mundo, tipo, se a gente tiver em 4, que agora a gente tá em 4, se cada um fizer o som um sábado cada, eu vou conseguir 3 ser crente de banco, conseguir cultuar a Deus e tal. Sim. Mas hoje na igreja, a realidade da nossa igreja, hoje, esses tempos atrás, até no culto de domingo, o Cavalário, se eu não me engano, falou isso. Ele falou, gente, se todo mundo que tiver aqui for servir, a gente acabou os problemas. Tipo, vai ter sempre escala certinho, todo mundo vai conseguir participar do culto. Então, o problema hoje, falando da nossa igreja, da nossa realidade, é que faltam pessoas para ajudar. E aí também acaba que não... né? Sim, perde não, tem o sentido, né? também. Então, assim, tem esses dois, uma linha tênue, né?
Tem sim. Se todo mundo resolver ajudar, vai ficar mais fácil pra todo mundo. É. Assim.